computadora. Perfeito. Entonces, bienvenido a la mega conferencia, las 12 técnicas fundamentales para mejorar salud y energía vital. E vamos entrando já na primeira técnica. A primeira técnica nós hacemos no reto de 21 dias. Algumas pessoas nos perguntam por que utilizamos essa técnica, quais são os benefícios de tomar limão em ayunas. Há muitos benefícios. Aunque o limão é ácido, ele provoca um efeito alcalino dentro do organismo, balanceando o pH, e com isso se tornando um desintoxicante. Además da famosa fama do limão de aumentar o sistema imunológico, como ele tem flavononas, ele aumenta 200 vezes o poder da vitamina C. E incrementa o poder dos glóbulos blancos. Por lo tanto, é uma fruta em excelência que ajuda a aumentar o sistema imunológico, depurar a sangre, melhora a circulação, ajuda a prevenir cálculos renales, tem citratos que ajudam ao funcionamento da bexiga. Então, é uma prática fundamental nos dias de hoje, que estamos com toda essa onda epidemiológica. É muito importante consumir limão, pode ser em ayunas, pode ser em uma botellita durante o dia, tomando uma limonada. Pode ser a dieta de limão, no sendo no primeiro dia um limão puro em ayunas, no segundo dia 2 limones, puro em ayuna, no terceiro dia 3 limones. É uma bendição, digamos assim, o limão. Por isso, compre harto limão nos dias de hoje, é muito importante o limão. Segundo fator importante são as harinas blancas, evite as harinas blancas. As harinas blancas, como a harina de trigo, o açúcar, a sal, tem uma série de elementos que aumenta o nível de carboidratos, que aumenta a sangre, ou seja, o açúcar na sangre, levando a um nível de glucosa muito alto, e isso facilitando ou atraindo o tema das diabetes. Además disso, as harinas blancas quebram o mecanismo do organismo para manejar o aumento de peso, ou seja, te leva ao aumento de peso. Outro elemento é a parte inflamatória. Então, como não tem fibra, porque eles têm que sacar a fibra, por exemplo, o arroz branco, tem que sacar a fibra, a cáscara e as vitaminas. Ou seja, é muito importante consumir arroz integral, por exemplo, não arroz branco, porque o arroz branco sacam todas as vitaminas e as fibras. Então, quando tu deixas de comer fibra, afeta o intestino, a flora intestinal se queda, digamos assim, tu vais perdendo a flora intestinal, e aí aumenta o estreñimiento. E quando tu aumenta o estreñimiento, genera riscos de enfermedades digestivas ou intestinais, como o câncer de cólon e outras mais. Por isso, é muito importante recuperar a flora intestinal. Incluso, eu não falei aqui, pero é importante recuperar a flora intestinal e há mecanismos de recuperação da flora intestinal. As harinas blancas aumentam a inflamação dos tecidos, aumentam as alérgias e as intolerâncias. Por isso é muito importante aproveitar esse período que estamos de quarentena e começar a reeducar tua alimentação. Por exemplo, substituir o açúcar branco, utilizar panela. Acá vocês têm uma bendição, em Brasil não há panela. Utiliza panela. Melhor, utiliza mel de agave. Mel de agave é a endulçante mais saudável que há na natureza, incluso superior ao mel de abejas. Pero se não tem mel de agave, utiliza mel de abejas. Utiliza sal del Himalaia, não utiliza sal branca. Procura substituir alguns alimentos desses que estamos falando,
Começa pouco a pouco, pero vai apontando, vai anotando, vai desarrollando. Igual vamos gravar todo isso e vamos deixar na nuvem para que vocês possam ver depois, para as pessoas que não estiveram também podem ver. Estão me escutando bem? Dê um ok aí, por favor, no chat, para eu saber se estão aí, se estão escutando bem, como vamos, se vamos bem conectados. Isso, muito bem. Há coisas simples da alimentação que, se nós hacemos de uma maneira disciplinada, de uma maneira sistemática, causa uma melhora impressionante. Outro elemento importante é monitorar o colesterol, LDL. Ou seja, o aumento do colesterol é a principal causa de enfermidades cardiovasculares. Además disso, de los derrames, famosos derrames. Además disso, la parte do colesterol é manejado pela empresa farmacêutica e o medicamento de maior venda no mundo da empresa farmacêutica para manejo do colesterol. E esse medicamento tem uns efeitos secundários tenazes. Diminui, digamos assim, tu vitalidade, diminui a contextura dos músculos. Eu nem vou falar do medicamento, mas os medicamentos mais usados para o manejo e controle do colesterol. E o colesterol tu puedes manejar com uma boa dieta. Ou seja, uma dieta rica em legumes, uma dieta com soja. Soja é um das legumes com maior capacidade de manejo do colesterol. Com o aumento do ômega 3, ou seja, consumindo chia, linaza. Existe um batido que eu vou recomendar a todos vocês, que vocês podem fazer por la manhã, que isso vai ajudar tanto com a parte do intestino como a parte do colesterol. Que é assim, tu deixar de morro na noite anterior linaza, ciruela negra, ou seja, aquelas ciruelas que tu compras sem pepas, tu deixa em remorro, tu podes pôr um pouquinho de avena e um pouco de chia, ou seja, deixa em remorro isso, e no outro dia, tu mescla na licuadora com uma fruta a gosto, que normalmente a papaya me gusta, porque a papaya trabalha muito a parte digestiva, com cristales de sábila ou cristales de aloe, ou a própria penca de sábila. Tu compra a penca e saca a parte, a cáscara, ou seja, a parte de proteção, e se queda só os cristales. Guarda no congelador, guarda na nevera esses cristales e põe alguns cristales desse. Os cristais de sábila são muito bons para o intestino e desinflamatório, altamente desinflamatório. Então, tu licua na parte da papaya, na parte dos cristales de sábila, com a babita de la linaza, você põe a linaza com a baba da la chia linaza e a ciruela que tu pusiste de remorro no dia anterior, licua isso por la manhã e toma em ayunas. É algo excelente porque desinflama, porque tem ômega 3, que é uma das fontes mais puras de ômega 3, que é a linaza, e además disso, é muito buena para o colesterol. Então, é uma combinação muito buena para que tu puedas fazer e además vai fazer o intestino funcionar de uma maneira fluida. Evite graxas saturadas também, ou seja, evite frituras, evite fritar com azeite de girassol, porque isso genera graxas saturadas. O colesterol e o tema de los derrames ocorrem porque o glúten, que é isso que é esponjoso del trigo, ou seja, o glúten vem del trigo e, por exemplo, quando uno compra o pão, tem glúten, certo? Então, é bom uno evitar consumir tanto pão, ou seja, ou comprar um pão que não seja de trigo, ou há pães especiais que não são de trigo, ou comer mais arepa. Acá em Colômbia se come muita arepa. Então, ir revezando, um dia arepa, outro dia pão. Obviamente, o pão integral é melhor que o pão normal, mas igual o pão integral tem glúten. O glúten vai se quedando nas artérias
y con la grasa saturada van creando cristales, además de la sal blanca. Aí entra a sal blanca também, que eu já falei na anterior. E isso vai llenando as venas e vai aumentando a possibilidade de derrame. Obviamente, a carne de cerdo, a carne gordurosa também aumenta o tema de derrame. É importante diminuir o consumo de carne. Nós estamos muito acostumados a comer muita carne. A carne roja demora 72 horas para se decomponer no corpo, por lo tanto, se queda restos no intestino. O intestino do ser humano tem mais de 10 metros. Então, é diferente do intestino dos carnívoros, que é de 1 metro máximo para que saia rápido os restos da carne. Então, muitas vezes a carne se queda podre dentro do organismo e solta toxinas no intestino. E a largo prazo pode generar câncer de cólon. Por exemplo, quando uno faz a colonterapia, uno observa isso depois da 10ª sessão. Começa a sair raízes de coisas antigas aí. Depois eu vou falar um pouquinho mais da colonterapia para vocês conhecerem um pouquinho mais. Pero a recomendação é diminua a carne roja. A carne blanca demora 12 horas para se decomponer, la del pollo. Además, compre pollo campesino, porque o pollo de las granjas tem hormonas que te generam uma série de efeitos secundários. Pero o pescado é, digamos assim, a menos nociva nesse sentido, demora só 6 horas para se decomponer no organismo. Sin embargo, o pescado, é difícil encontrar uns pescados, digamos assim, que não tenham contaminação, porque os oceanos agora estão muito contaminados. E os pescados chinos que uno compra não é conveniente, é melhor comprar os pescados nativos de acá. Então, essas são algumas ideias para que tu vayas minimizando, digamos assim, o consumo da carne e vayas substituindo por fontes de proteínas vegetais também. Ou seja, como a soja, como o tofu, busca soja não transgênica, porque há muitas sojas que é transgênica. Busca o sedito, busca a fonte da soja. Então, tu pode substituir por la quinoa, que são fontes de proteína vegetais. Tu pode substituir por el amaranto. Então, há várias fontes de proteína vegetal, incluso os granos. O quarto ponto é tome água. A água é algo fundamental, somos 80% água, por lo tanto, necessitamos água para funcionar bem. Então, a água alivia a fatiga, ou seja, o coração tem que bombear para sacar as toxinas. Então, se tu tomas água, facilita o processo de bombeo para sacar as toxinas. Además, a água é excelente contra a migraña, ajuda a digestão, evita o estreñimiento, ajuda a manter a beleza na pele, regula a temperatura do corpo com sua capacidade térmica, reduz o risco de câncer em vários tipos de câncer, melhora o sistema imunológico. A hora que estamos, digamos assim, de quarentena, é muito importante tomar muita água. Isso ajuda em muitos sentidos para que estejamos mais tranquilos. Incluso o elemento água que nós trabalhamos acá em Condor Blanco é muito importante, digamos assim, conectar com o elemento água para que estejamos tranquilos, para que não tenhamos, digamos assim, esse excesso de estresse. Outro elemento importante, comer frutas, coma mais frutas, que facilitam o processo digestivo, aumenta a energia vital, porque todo alimento processado tem menos energia, todo alimento que vem direto da natureza tem mais energia do sol. Então, por exemplo, se tu vas comer galletas, essas coisas processadas, substitui por uma fruta. Acá em Colômbia que estão bendecidas e há tantas frutas. O sol golpea as verduras e as frutas, coma o mais, digamos assim, integral possível, sem cozinhar tanto. Quando se cozina as frutas, por exemplo, se perdem muitas propriedades. Procura comer crudos, ou seja, haga ensaladas crudas. Procura comer frutas por sua excelente quantidade de vitaminas,
regeneração de órgãos e peles, antioxidantes naturais, previne câncer de colo, hidratar o organismo. As frutas são essenciais, coma mais fruta. Outro elemento que incluso eu deixei um capítulo à parte, que é muito interessante, e nós temos um tesouro escondido. Vocês nem sabem, temos um tesouro escondido que se chama Echinacea. Antes de eu seguir, me dê um ok para eu saber se estão vendo bem na pantalla, se estão me escutando bem. Por favor, me dê um ok se estão aí conectados, porque como a internet a nível mundial estava tão inestável. Perfeito, Sandra dijo ok, Natália ok, a Pili também. Vayam apontando e qualquer dúvida, ao final, nós também vamos aclarar. A Marla também dijo ok. Na Echinacea foram feitos vários estudos, incluso nos últimos anos. Ela aumenta o sistema imunológico com uma capacidade incrível. Isso que eu estou lhes ensinando, todo isso eu aplico, sim? Você não é uma coisa assim, eu leí em alguma parte e estou traindo aqui uma coisa que eu não tenho nem ideia. Mira, eu aplico e é incrível. Por exemplo, a equinácea. Há estudos que falam que melhora ou diminui em 85% contrair influenza e SARS, que são enfermidades mais fortes que o coronavírus. Ou, por lo menos, a cepa original do coronavírus, porque como há uma evolução do coronavírus, então não sabemos aí. Pero, a equinácea por si sola, se tu tomas de uma maneira sistemática, por um certo tempo, porque tu podes tomar em cápsulas de 400 mililitros. O ideal é que tu tomes 2 semanas e dê uma pausa. Não é como todos os complementos alimentícios, não é bueno tu tomar assim indefinidamente. É bueno tu ter atenção a contraindicações de equinácea. Há algumas contraindicações, mas são mínimas, principalmente alérgicas. Pero se tu não tens nenhuma contraindicação a alguns elementos da equinácea, que vêm das pétalas das rosas, usa a equinácea. De hecho, eu fui comprar equinácea antes da quarentena, já estava praticamente agotada. Ou seja, foi uma coisa assim impressionante. Os índios nativos norte-americanos usavam como cura todo, anti-infeccioso, porque tem antioxidantes, tem alcamidas. Vamos ver aqui que está nos soltando. Então, a equinácea tu puedes comprar em cápsulas ou pode ter homeopatia. Às vezes tem homeopatia de equinácea, que é para aumentar o sistema imunológico, ou em cápsulas. A mim me gusta em cápsulas. Tu compra de 400 ml, vai tomando uma por dia nas refeições, e isso é bem funcional. A mim me funciona de uma maneira espetacular, aumenta meu sistema imunológico. Eu havia um tempo que me quedava com gripa constantemente, comecei a tomar equinácea sistematicamente, e há 2 anos que não tenho gripa. Então, é algo muito interessante a equinácea. Estude um pouco mais sobre a equinácea, aprendam, e realmente é um tesouro. A equinácea é um tesouro. Incluso, eu estava estudando algumas fontes e tem resultados incluso com o coronavírus, a equinácea. Obviamente, isso todo está numa fase preliminar, pero tem resultados interessantes, incluso com o coronavírus. Então, temos aqui um grande tesouro escondido, digamos assim. Aproveite. O 7º elemento que quero compartilhar com vocês é a parte da massagem de los pés. Alguns, incluso, dizem, como é isso, Gunnar, massagem de los pés? Eu he hecho em Brasil, há mais ou menos uns 20 anos, um curso que se chama Medicina China Do Yin. Do Yin é a mesma de Rituputura. A medicina china tem mais de 5.000 anos. Olá, Nelly, como estás? Echinacea é um produto que vem de Norte-América, que traz como a parte de hecho também com pétala de rosas e outras coisas mais, e isso serve para aumentar o sistema imunológico. Depois tu podes ir, ao final vamos aclarando dúvidas.
Então, eu fiz o curso do INDE de Ritocultura e nos pés há mais de 7.000 terminações nerviosas nos pés. Então, se nós caminássemos descalço todos os dias, os pés funcionariam como polo terra. E a enfermidade, segundo os chinos, segundo a medicina china, é diferente da enfermidade como nós vemos acá no Ocidente. Por exemplo, tu chegas numa clínica, eles te perguntam, o que te duele? A cabeça. Toma a pepa para o dolor. A medicina china não, trabalha a raiz do problema. Então, por exemplo, tu tens dolor de cabeça porque há desequilíbrio no meridiano do intestino, porque tu estás te alimentando mal. Entende? Então, eles trabalham com meridianos, eles trabalham com um conceito muito mais amplo da saúde. Então, os pés, se tu massageara ou hiciera, como no início que nós mostramos aqui, uma carrita de pedras de cascada como essas, e caminhar todos os dias, ou simplesmente massagear os pés fortemente com tus dedos, vai te ajudar enormemente a equilibrar os meridianos. E assim tu vas evitar muitíssimas enfermedades. Eu me acordo que quando eu era mais jovem, eu saía nos fins de semana para a casa de playa de mis padres. Mis padres viviam 8 quilômetros do mar. E nas carreteras, a casa de playa estava sola porque era inverno. E nas carreteras haviam pedras de cascada como estas. E eu me acordo que eu saía caminhando nessas pedras de cascada, porque nessa época eu já tinha feito o curso. E realmente foi das épocas que eu me quedei com a saúde melhor de todas. Então, é uma técnica funcional muito boa que tu podes fazer e vai te ajudar de uma maneira enorme. Enorme, enorme. Oitavo ponto, haga exercício. O exercício sobra dizer o quão é espetacular, todos já escutamos, sabemos, provamos, mas é importante ser, às vezes nós sabemos, mas não hacemos. Então, favorece o sistema cardiovascular, diminui a pressão sanguínea, ajuda a evitar câncer de colo, ajuda a evitar câncer de mama e próstata, porque harmoniza os níveis hormonais, reduz o estresse, a ansiedade, a fobia, ataque de pânico. Imagina, nós agora estamos em quarentena, não podemos sair da casa, haga exercício na casa. Isso te ajuda contra a depressão, ou seja, libera no organismo antidepressivos, dopamina, antidepressivos naturais. Então, aproveita, haga exercício, seja criativo, haga yoga, haga pilates, estiramento, ponga rotinas, aí aplicativos com rotinas nos dias de hoje, põe um YouTube com rotinas, ou seja, há muitas opções. Ajuda a prevenir osteoporoses, melhora o sistema imunológico, fluxo de oxígeno. Quem diz o sistema imunológico? Eu quero o sistema imunológico. Fluxo de oxígeno, ou seja, aumenta o fluxo de oxígeno no organismo, então melhora a capacidade de aprendizagem. Nós mesmo provamos, quando fazemos exercício e volvemos a trabalhar ou a ler, estamos com a mente mais clara, melhora a qualidade de sonho, te hace dormir melhor. E logo vamos entrar num dos pontos que é como descansar, como recuperar energia. Então, sistema, fazer exercício nos ajuda a recuperar energia porque vamos dormir melhor. E aí entramos no noveno ponto, que é aprenda a descansar e recuperar a energia. Como recuperar a tua energia vital e como descansar de uma maneira plena. Uma das técnicas melhores para descansar é haga atividades complementares, ou seja, se tu chegas fim de semana e vai descansar fim de semana, não haga o mesmo que tu haces durante a semana. Procura diversificar, procura trabalhar diferentes corpos, ou seja, se tu sobrecarga o corpo físico, trabalha o corpo emocional, trabalha o corpo mental, tente desparbilar, contato com a natureza. Agora não podemos sair na natureza, mas seja criativo. Haga atividades complementares, não esteja na televisão todo o tempo.
Não esteja no Netflix todo o tempo. Haga atividades diferentes, leitura, compartilhe com a família. Aprenda a dormir bem. Ponga a cabeça ao norte e os pés ao sul. Assim, tu magnetismo se alinha com o magnetismo do planeta. Se tu não podes dormir com a cabeça ao norte e os pés ao sul, durma com as cabeças ao oriente. Cabeça ao oriente ou cabeça ao norte. Tenta ajustar tu cama de acordo com essas posições e tu vais ver como vais dormir melhor. Procura nas 2 últimas horas antes de dormir não mirar aparatos eletrônicos, não mirar televisão ou aparatos eletrônicos. Procura ter a mente tranquila, escuchar uma boa música, ler um bom livro, tomar um bom banho, banho com ervas. Toma um banho com ervas antes de dormir, ou seja, calientam na água e põe em infusão em um balde água com romero, ou no outro dia água com ruda, ou com pétalos de rosas. Deixa soltar aí durante uns 10 minutos e tomas um banho e logo tira um baldaço em cima tuyo com essas ervas. Tu vai ver como tu vai te sentir bem. Tu vais dormir como um ninho, vais dormir super cômodo. Ou utiliza uma vez a cada semana sal grosso, sal bigua ou sal normal. Pero sal usa com prudência, porque a sal também tem seus efeitos secundários se tu usas com frequência no corpo para purificar. Essa é uma técnica xamânica que estamos ensinando. Usa ventanas de tempo para desparbilar, organiza bem tua agenda. Por exemplo, a hora que estamos trabalhando desde a casa, te organiza para que tu tenhas no mesmo horário e te prepara como se for a ir para o trabalho, te viste de uma maneira como se for a ir para o trabalho. Aprende a criar essa disrupção entre o trabalho e o hogar, mesmo estando no hogar. Você cria ventanas de tempo adequadas para compartilhar com a família, para desparbilar, fazer algo que te gusta, um hobby, e unir junto com o trabalho. Haga pausas ativas, ou seja, não esteja aí, digamos, solo trabalho. Eu estava falando com uma coach hoje, e é impressionante que 90% de meus coaches han aumentado o nível de trabalho na quarentena. Ou seja, han aumentado o nível de trabalho na quarentena de uma maneira exorbitante. Claro, as empresas estão mais assustadas e é um novo modus operandi, etc. Pero nós também não sabemos como separar as coisas e vemos e nos enredamos. Por lo tanto, aprenda a separar bem os espaços em quarentena. Vlad está perguntando aqui, Eva, se pode fazer o banho. Romero, eucalipto, ruda, pétalos de rosas, alguma erva da região que tu tens aí. Há várias ervas, muitas ervas que tu puedes usar para hacer banhos de recuperação energética. Muito bem, vamos para o 10º ponto, que é a meditação. Medite. Muitas pessoas falam e há muitos estudos científicos que falam. Com gosto, Jimmy. Por exemplo, meditação, a parte científica que comprovou como pode melhorar muitas coisas no organismo. Mitiga o efeito do estresse. Esses estudos foram feitos com mindfulness, que é uma meditação de consciência plena, que é fácil de fazer. Por exemplo, poner atenção na respiração durante 5 minutos a 10 minutos diários, por la manhã e por la noite, te leva a esses resultados imediatos. Melhora o sistema imunológico, melhora a capacidade de atenção, aumenta a tolerância ao dolor, melhora a memória e funções cognitivas, potencializa a aparição de pensamentos positivos, ajuda a tomar uma maior consciência personal. Quem praticamos meditação, vemos os benefícios, principalmente agora na quarentena, que há como uma saturação, digamos assim, de tu estar todo o tempo aí no mesmo espaço, então
é muito importante a meditação e tu invitar tu família, tus hijos, tu esposa, tu esposo a hacer meditação contigo. Isso é muito importante, fazer práticas coletivas, juntos, familiares, que vocês possam desenvolver essas práticas. Então, a meditação é fundamental nos dias de hoje, porque vai te dar um centro, vai te dar uma calma mental, uma calma emocional, para que tu puedas estar mais tranquilo, para que tu puedas avançar de uma maneira mais tranquila. E agora, o 11 e 12º ponto é na fórmula mágica que nós recebemos de Surya Solar. É uma fórmula que, na verdade, tem 4 pontos que ajudam em 80% das enfermedades. E por que eu estou falando dessa fórmula? Porque nós não sabemos no futuro como estará o sistema de saúde. Já há uma ameaça iminente que colapse com o coronavírus. E nós já temos problemas, digamos assim, com a saúde tradicional. Por exemplo, o sistema normal de saúde. Não é só acá em Colômbia. Em Brasil é igual, em Chile, ou seja, nos países, principalmente do terceiro mundo, temos um sistema de saúde precário. E se tu observas a Itália, que tinha o segundo melhor sistema de saúde no mundo, não pudo sustentar o tema de coronavírus. Então, é muito importante nós volvermos a lo básico, volver a lo que hacían os antigos antes. Minha abuela, por exemplo, tinha 12 filhos, minha abuela paterna, vivia numa finca. Tu crees que ella, un hijo que quedaba enfermo, ela tenía tiempo, tenía condición de llevar al médico? Tiene que ser algo muy extremo, digamos así. Entonces, los antiguos manejaban, digamos así, la medicina de una manera más natural, más práctica, digamos así. Entonces, dentro de esas fórmulas, que es muy importante, la primera es la dieta. Na dieta, nós já hemos falado várias coisas, os 10 pontos anteriores, vários falam sobre a dieta, de como tu puedes melhorar tu dieta, diminuir os alimentos industrializados, comer mais frutas, comer mais granos, quitar as harinas blancas, todo isso que nós falamos. Agora, associado a isso, há algo super importante que é milenário, que trabalha tanto num ponto de vista espiritual como no ponto de vista físico, que é o ayuno. Aprender a ayunar. Existe um estudo muito bueno sobre o ayuno intermitente. Busque na internet ayuno intermitente e vocês vão ver um estudo muito interessante. Intermitente. Vamos pôr aqui, intermitente. Que se tu comes, digamos assim, por la noite, né? E se queda toda a noite sem comer, claro, tu está dormindo, pero não desayuna e vai solamente almoçar, isso melhora tu perspectiva de vida de uma maneira considerável, te ajuda o organismo a regular uma série de elementos. Se tu não queres fazer o ayuno intermitente, haga uma vez a cada 15 dias um ayuno solo de frutas. Isso ajuda a aliviar o corpo, ou seja, o corpo nosso, muitas vezes estamos comendo demasiado, principalmente agora com a quarentena. Então, com a quarentena, o que passa? Estamos comendo mais, estamos mais ansiosos, não temos como fazer tanto movimento, porque quando tu sales de tu casa, tu tens que caminhar ou fazer mais movimentos, certo? Ou correr bus e tal, ou seja, não, então tu estás mais em casa, queima menos energia, tem mais ansiedade, come mais. Por isso é muito conveniente fazer um ayuno, uma vez a cada semana, uma vez a cada 2 semanas. Nós em Cóndor Blanco, vocês viram as imagens iniciais, nós temos um trabalho já de um caráter assim mais profundo, espiritual, que é um ayuno de 4 dias arriba da montanha, sem comer e sem beber. Ou seja, ayuno total. Eu já he hecho 3 vezes. É um ayuno fantástico, que ajuda uno a conectar com muitas coisas. Mas a nível físico ajuda muito também a aliviar coisas. Não necessitamos fazer um ayuno desse estilo, mas por lo menos hagamos um ayuno uma vez a cada 15 dias, solo frutas.
ou uma vez por semana solo frutas, e por la noite um caldito caliente, porque dá um pouco de frio, então vocês fazem um caldito puro líquido, toma líquido por la noite, um líquido caliente, e dormes e volve a comer no outro dia. Tu vai ver que tu vai te sentir régio, tu vai estar muito melhor, tu saúde vai estar muito mais balanceada. Outro elemento muito interessante que os antigos faziam é o barro. Há chamanes que trabalham solo com barro. Ou seja, fazer cataplasma de barro, por exemplo, aqui nessa parte, se há dor de cabeça, ou no pecho, ou principalmente no intestino, cataplasma de barro, ojalá que for um barro o mais natural possível, de 1 centímetro, te ajuda incluso a sanar câncer, porque o barro vai absorvendo as toxinas e uma série de coisas vai, digamos assim, equilibrando as funções internas. O barro é milagroso, o barro é extraordinário. Eu, por exemplo, hacía cataplasma de barro por la noche. Entonces, ponía o cataplasma de barro y ponía un vendaje. Así ia a dormir. E durante 21 dias hacía a cataplasma de barro, 3 meses. Então, aí, Gladys, nas casas de produtos naturais, normalmente se vende barro. Agora, com a quarentena, dificulta todo, pero quando termine a quarentena, busquem lugares, digamos assim, incluso fora de la ciudad, ou seja, lugares onde tenham, por exemplo, ladrillos ou pero o ideal é um barro desse bem rojo, né? Um barro bem rojo é ideal, pero acá em Bogotá, por exemplo, nas casas de produtos naturais, uno consigue barro medicinal. É muito bueno. Outro elemento que os antigos faziam muito é os lavados ou os colônicos. Existem profissionais que têm uma máquina que te ajudam a sacar do intestino os restos que se chama lavado colônico. E não sei se há em Medellín, acá em Bogotá há esses profissionais, é só buscar. É muito importante fazer por lo menos um ciclo de lavado colônico a cada ano, a cada 2 anos, ou fazer um edema, ou seja, comprar essas bolsas e tu mesmo fazê-lo. Você pode fazê-lo e é muito bom para limpar o intestino, te ajuda como a sacar uma série de coisas. Obviamente, tu puedes comer frutas, tu puedes comer fibras, pero aún así es conveniente hacer el colónico. El colónico nos ayuda a sacar, digamos assim, todo isso que está aí há anos. Obviamente, se tu come menos carne, é melhor. Eu sou vegetariano há 25 anos. Eu, por eleição e por respeito a los animales, e se, digamos assim, olha, a Claribel está falando de um médico que faz tratamento de cólon, excelente, podem falar com Candali depois. Então, eu por opção decidi ser vegetariano, também por respeito a los animales, e realmente meu nível de energia vegetariana, de energia vital aumentou muito. Foi algo extraordinário. E às vezes a crença da gente diz, não, eu não como carne, vou me quedar débil. É exatamente o contrário, porque quando tu come carne, tu tens que generar mais energia para aliviar as toxinas, ou sacar as toxinas. E se te gusta muito a carne, minha invitação é não evite a carne, pero comece a intercalar e a reduzir a carne roja, coma mais carne branca, come proteína vegetal também, e assim tu vas como aliviando, digamos assim, essa quantidade de toxinas que muitas vezes comemos. Por exemplo, quando tu compra frutas e verduras, importante deixar as frutas e verduras em remojo com vinagre para sacar os efeitos dos pesticidas ou dos que colocam coisas nas sembras. Então, vocês podem fazer esse tipo de coisas também para evitar esse tipo de coisa. Então, esses vários tips que estamos entregando, obviamente, há muito mais temas, há muito mais coisas aí. A invitação é que busquem, estudiem, ou seja, todo o que sacamos tem uma base científica, não é algo
sacado de la nada, tiene una base práctica. E quero abrir a hora para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, bem-vindo às perguntas. Eu senti muito a necessidade de criar essa conferência justamente nesse momento atual que estamos de quarentena, de crises, digamos assim, para que podamos realmente fazer um redesenho incluso nesse aspecto. Então, estamos aberta a perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pode utilizar o chat, pode também ativar o áudio, se não há nenhum problema. Aqui eu pus permitir a los participantes que reactivem seu próprio áudio, então quem quiser também pode ativar seu próprio áudio. Olá, Gladys, bem-vinda. Hola, buenas noches. Qué rico, ¿verdad? Esta charla que nos has permitido disfrutar de tu conocimiento, ¿verdad? Que muy nutritiva, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Quisiera preguntarte, gracias, me llamó mucho la atención lo del plasma con el barro. ¿Me podrías como explicar un poquitico más de eso? Si de pronto, por ejemplo, una persona que tenga un dolor específico, por ejemplo, mi mamá le duelen muchísimo los pies porque tiene un problema de unas hernias discales que le sacaron y los dolores en la noche son impresionantes, se le retuercen los pies, entonces no sé si de pronto eso le podría ayudar o cómo se podría manejar. Eu não he provado barros para esse tipo de coisa, hérnias. Eu he utilizado mais barros, Gladys, dentro da parte digestiva. E tive alguns temas, digamos assim, com quistes e algumas coisas eu manejei com barro. Então, eu não poderia te dizer com 100% de segurança, mas o barro não tem contraindicação, ou seja, tu poderias provar e nos contar. Ou seja, basicamente, tu tens que fazer uma cataplasma de mais ou menos 1 centímetro. Pero essa cataplasma tu tens que deixar várias horas. O ideal é toda a noite. Pero pode ser 3 horas. Por exemplo, há uma chamana ao sul de Brasil que se chama Índia e ela trabalha basicamente com barro. E ela ha sacado muitos casos de câncer com barro. Então, obviamente, os médicos dizem que não e tal, pero eu conheci casos que ela ha sanado, digamos assim. Então, pero necessita persistência. Isso pode demorar incluso o ano ponendo barro, 2 anos ponendo barro. Às vezes, 3 meses. Então, eu recomendo que tu haga a prova, a ver como ela se sente. Não tem contraindicação. Então, vale a pena ensaiar. Sandrita também, com gosto. Sandrita ativou seu microfone, não sei se foi por acaso ou quer falar, Sandra. Não sei se quer perguntar algo. Quem quiser perguntar algo também bem-vindo. No, señor, solo quería agradecerlo y qué rico volver a escucharlo. Con gusto. Con mucho gusto, Sandra. Estamos ahí para servir. Gracias. Núbia puso espetacular propuesta de redimensionar nuestra vida ao calor de la preservación de nuestro cuerpo físico. Gracias. Estou imensamente agradecida por essa noite. Com gusto, Núbia. Agradecida a ustedes por estarem acá, acompanhando e que difundam também esse conteúdo. Nós vamos pôr em YouTube, difundam, distribuam essa conferência para que nós cada vez mais vayamos criando uma sociedade muito mais consciente e muito mais sana, com uma energia vital muito melhor. Quem lhe gostaria perguntar? Já estamos quase terminando, falta 1 minuto para as 9. Maria del Pilar Pinzón puso graças, Nelly Carrillo de Pereira, que chévere, Nelly, que estejas acá. Graças a ti. Gundor, qué pena, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro que sí, Gladys. Bueno, yo me aprovecho. Tú decías que es muy importante no ver televisión o no, 2 horas antes de uno acostarse a dormir. ¿Me explicas bien esta partecita, por favor? Mira, quando uno vai dormir, o cérebro,
entra, digamos assim, num estado que num estado alfa. Se tu sobrecarga de estímulos antes de dormir, ele entra em um estado como muito ativo. E vocês já han sentido, digamos, aquele sonho ativo, assim, que tu não consegue descansar. Então, é bueno entrar de uma maneira suave, digamos assim, no sonho. Então, por exemplo, hacer uma hora antes uma atividade suaves, não ver película de matanças, de violência, por exemplo. Ou mais agora que estamos num período da humanidade que há que generar uma vibração diferente, não? Estamos buscando uma vibração diferente. Então, a recomendação é essa. Quando tu vas entrar em um sonho, procura preparar-te para entrar nesse sonho. É provável que nas próximas conferências hablemos de técnicas de como entrar em sonho inconsciente. Aí há bastante coisa. Podemos incluso fazer uma conferência para que vocês tenham vários tipos de como entrar em sonho inconsciente. Um terço de nossa vida está relacionado com o sonho. Então, a Dília acabou de falar que não vê tele há 7 anos. Felicitações, Dília. Igual, o mesmo aplica para os computadores, para os celulares. É importante que diminuamos, digamos, essa quantidade de estímulos, né? E outra coisa interessante, apague o Wi-Fi antes de dormir. Ou seja, não necessitamos do Wi-Fi, né? Não necessitamos as ondas eletromagnéticas do Wi-Fi aí rondando. Vai, desconecta o Wi-Fi durante a noite e por la manhã volve a conectar. Algo simples. Haga isso, experimente isso. A ver como te sentes. Não durma com o celular com o plano de dados conectado ao lado de tu cabeça, por exemplo. Isso não é conveniente por as ondas eletromagnéticas. Deja modo avião se necessitas o despertador ou deja fora, apagado. Incluso para a vida útil da bateria é melhor apagado por la noite. Não deje cargando. Aí é outro tipo, nada que ver com a alimentação, pero com a saúde. Então, com isso vamos terminando. Eu quero pedir para vocês que nos apoiem, a nossa equipe. Aqui nós temos a equipe de Cóndor Blanco, acá em Colômbia, com Gladys e Dília, que são de Medellín, são as futuras criadoras do Círculo de Estudio Cóndor Blanco, allá em Medellín. Temos também Candale, Jarmati, Laquendira, acá em Bogotá, que são as líderes. Então, para que vocês possam apoiar nosso trabalho, eu quero pedir que vocês contestem uma encuesta de como podemos ir melhorando nessas webinários. E, además disso, eu vou pôr no chat. Además disso, les invito também a compartilhar esse vídeo com as pessoas, com os seres queridos, que vocês considerem, para que podamos cada vez mais estar aí apoiando as pessoas a fazer um rediseño profundo desde adentro. Participem também das atividades de Reto 21 Dias que nós estamos desenvolvendo em toda a Colômbia, fora de Colômbia, e também o círculo de leitura e estudo que hicimos no sábado passado. Hicimos um círculo de estudo com Candale. Então estamos fazendo o círculo de estudo Cóndor Blanco, com ensinanças profundas de livro Ousadia. Então participem, aproveite essa quarentena como se for um retiro para autoconhecimento, um retiro para cultivar o ser interno, um retiro para buscar o que realmente queres. Porque o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa quarentena. Pero há aspectos maravilhosos que estão ocorrendo e estão se ativando no ser humano, na humanidade como um todo. Então, isso de minha parte, um forte abraço a todas e nos vemos no próximo miércoles. Todos os miércoles estamos fazendo um webinar de autoconhecimento com temas muito interessantes. Então, um forte abraço para todos. E, por favor, contestem a encuesta antes de irse. Contestem a encuesta, não demora mais do que 3 minutos.
dê um clique aí nesse link que eu compartilho no chat para que nos dê feedback, para que podamos ir trabalhando no melhoramento contínuo. Um forte abraço a todos, que descansem. Gracias, Gundor, lo mismo. Un abrazo. Chao, chao a Muchas todos. gracias. Chao, Un gracias. gusto.